Olá! Nesta unidade, vamos rever a primeira condicional, if clause, que são orações que determinam uma condição para que algo aconteça, como, por exemplo, se eu receber o dinheiro que a empresa me deve, eu irei para a Europa no final do ano. Então, uma condição para que eu vá para a Europa no final do ano é que eu receba o dinheiro que a empresa me deve. Se eu não receber, eu não irei. Vale lembrar que nós já estudamos esse assunto na unidade 4 da disciplina Inglês 3. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Muito bem. If you do something, what will happen? Então, nós temos aqui if you do something. Se você fizer alguma coisa, o que irá acontecer? Então, para começar, aqui tem alguns exemplos em português de orações condicionais. Então, olha, se eu não estudar 2 horas por semana, eu não vou conseguir ser aprovado. Então, você tem aqui o if, sei que em inglês é o if, que é a oração condicional. Se eu ouvir só o material do curso, eu não vou aprender inglês muito bem. Então, sempre a gente tem uma oração condicional que dá condição para que algo aconteça que está contido na oração principal. Vamos observar essa última aqui, ó. Se os assuntos não forem interessantes para mim, vai ser mais difícil aprender a língua. Então, isso aqui em inglês. If the subjects aren't interesting for me, it will be more difficult to learn the language. Então, o que eu tenho? Se os assuntos não forem interessantes, a oração condicional, o verbo aqui no presente, e a oração principal, it will be more difficult to learn the language. Será mais difícil, vai ser mais difícil aprender a língua. Então, qual é a condição para que isso aconteça, para que seja mais difícil aprender a língua, né? Se os assuntos não forem interessantes para mim. Aqui mais alguns exemplos. Então aqui, se o governo não for bom, você deve votar. Aqui tem a presença de um verbo modal. Então observe esse exemplo. Se o governo não for bom, você deve votar em outros candidatos. Então eu tenho o condicional aqui. If the government isn't good, o verbo no presente, só que aqui agora eu tenho um verbo modal mais o verbo principal. Você deve votar em outros candidatos. Então, são exemplos de orações condicionais da primeira condicional, first conditional. Vamos retomar um pouquinho o que nós vimos na unidade 4 da disciplina Inglês 3. Então, vamos ver os fundamentos que nós vimos lá, para poder rever um pouquinho essa questão das condicionais. Observe nos fundamentos. First conditional, if clauses. Então, são orações condicionais, elas contêm o if, indicam uma condição para que algo aconteça. Então, eu tenho oração condicional com if e uma oração principal. Um exemplo, if you go to São Paulo by car, I will go with you. Então, observe o verbo aqui, olha, na oração condicional. Ele está no presente. E o verbo aqui na oração principal está no futuro, aqui no caso com o eu, né? If you go to São Paulo, na oração condicional, verbo no presente. Na oração principal, verbo no futuro. Então, veja bem, se eu digo, se você for para São Paulo de carro, eu irei com você. Será que eu poderia dizer, eu irei com você se você for para São Paulo de carro? Sem dúvida, né? Então, eu posso ter a oração condicional antes da principal ou isso invertido. A oração principal antes da condicional, como nesse exemplo aqui, olha. I will go with you if you go to São Paulo by car. Então, aqui eu tenho primeiro a oração principal, depois a oração condicional. Então, é importante que a gente saiba, que a gente aprenda, né, a reconhecer qual é a oração condicional. Ou seja, é a que contém a partícula C, a partícula if. Ok? Então, essa é a oração condicional. Então, a estrutura da oração condicional, você tem a if clause, temos a if clause, verbo no presente, e a main clause, que é a oração principal, verbo no futuro. If you study hard, se você estudar bastante, you will pass the test. Você vai passar no teste. Isso poderia vir invertido, né? Você irá passar no teste se você estudar bastante. Uma observação aqui, né? Quando você tem a oração condicional primeiro,
É importante a gente usar essa vírgula aqui, ó. If you study hard, vírgula, you will pass the test. Se vier ao contrário, você tem primeiro a oração principal, não há o uso dessa vírgula, não há necessidade do uso dessa vírgula. Então, you will pass the test if you study hard, não tem a vírgula aqui. Então, voltando ao seu livro, a estrutura para formar condicional, então, você já conhece. Verbo no presente mais o eu, ou o eu mais, que é indicando o futuro, né? Mais o verbo no presente. Então, nós temos aqui dois exemplos. If I start my own business, se eu começar o meu próprio negócio, if I start, verbo no presente. I will work hard, eu trabalharei bastante para ter sucesso, futuro. Aqui, ao contrário, eu tenho primeiro a oração principal, eu darei o meu máximo, eu farei o meu máximo, né? O melhor de mim, I will do. If they choose me for the job, se eles me escolherem para o trabalho. Depois, no seu livro, tem vários exemplos trazendo a condicional. If you don't try to speak, you will never learn. Então, sempre, vamos ver. Qual é a condicional? A que contém o if. Se você não tentar falar, você nunca irá aprender. Futuro. Então, verbo no presente, verbo no futuro, na principal. Então, outros exemplos, né? You will learn alone if you get immersed. Você irá aprender sozinho se você fizer uma imersão em qualquer atividade, etc, etc. Outro exemplo. If you find an American girlfriend or boyfriend, se você encontrar uma namorada ou um namorado americano, por exemplo, você irá aprender mais facilmente a língua, né? If I do a lot of exercise, the grammatical structure will be internalized. Então, se eu fizer, verbo no presente, ó, condicional, muitos exercícios, bastante exercícios, a lot of, falta um of aqui, ó, a lot of exercise, the grammatical structure will be internalized. Então, a estrutura gramatical será internalizada. If I have a chance, I'll travel to the United States. Então, se eu tiver a oportunidade, eu viajarei para os Estados Unidos para fazer um curso de inglês. I'll start watching movies in English, I will understand more easily. Então, if I start watching movies in English, se eu começar a assistir filmes em inglês, I will understand. Então, aqui eu tenho verbo no presente, na oração condicional que contém o if, verbo no futuro, o eu mais infinitivo do verbo. Aqui tem um texto. Is traveling to an English-speaking country the final solution? Ou seja, viajar para um país que fala a língua inglesa, será que é a solução final? Ele começa com essa pergunta. E aqui ele traz alguns argumentos, né? Então, e utiliza bastante a oração condicional. Então, observe, ó. If you go to any big city, então, se você for para qualquer grande cidade, né? Principalmente as turísticas, you will probably meet a lot of Brazilians. Você provavelmente encontrará bastante brasileiros. Isso é bom ou ruim, né? Então, isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, if you don't speak English, olha a condicional aqui, ó. Se você não fala inglês, they will help you. Eles irão te ajudar. Então, nesse caso é positivo. Mas, por outro lado, né? Se você encontra bastante brasileiros, o que acontece? You will probably not practice the language. Você provavelmente não vai praticar a língua. Então, ele conclui. If you want to study in an English-speaking country, então, conclui também com uma condicional. Ó. Se você quiser estudar em um país que fala a língua inglesa, you should choose, você deveria escolher um lugar não tão grande e não com muitos turistas. Então, vamos ver essas orações aqui, que estavam lá no texto. Então, if you go to any big city, se você for, então verbo no presente, to any big city, e o will aqui é a oração principal, verbo no futuro. Você provavelmente encontrará bastante brasileiros. If you don't speak English, se você não fala inglês, they will help you around.
Aqui, you will probably not practice the language too much. Eu acrescentei uma oração aqui para a gente poder compreender melhor aqui o uso da condicional. Então, você aqui começa com a principal, você provavelmente não praticará o will not practice a língua muito, né? Aí, complementaria aqui, ó. If you meet a lot of Brazilians. Se você encontrar muitos brasileiros. Então, aqui é a oração condicional e aqui é a oração principal. Nesse caso aqui, if you want to study in an English-speaking country, you should choose a place that is not so big and tourist. O que acontece? Aqui na oração principal, eu tenho should choose, ou seja, ao invés de eu ter um futuro aqui, eu tenho um verbo modal mais o verbo principal. Também é uma possibilidade. Você tem a oração condicional aqui no presente, a oração principal vai vir com o verbo modal. Então, lembram, quais são os verbos modais? O can, o may, o must, o ought to, you should. Tem mais alguns exemplos aqui. Will Kaká be in Brazil in 2014? Então, se ele estiver em boas condições, he will surely be there. Ele estará lá. If I have the chance to go to Brasilia, então se eu tiver a oportunidade, verbo no presente, se eu tiver a oportunidade, I will visit. Eu vou visitar, eu visitarei, né, os prédios de Niemeyer. Depois, if I have to choose, se eu tiver que escolher, eu escolherei. Então sempre presente na condicional, futuro na principal, aqui também. Agora, nesse caso, olha, the government continues to invest in education. There won't be any crisis. Então, if the government continues, se o governo continuar a investir em educação, aqui você tem o verbo there to be, there is, there are, né? No futuro. Então, não haverá crise. Nesse outro exemplo aqui, if the car breaks down, I'll take a taxi. Se o carro quebrar, verbo no presente, I'll take, eu vou pegar um táxi, verbo no futuro. E todos os exemplos, então, com verbo no presente e verbo no futuro. Ou seja, presente na condicional, futuro na principal. E nesse caso, ao invés do verbo na oração principal aparecer no futuro, ele também pode, lembra que nós já comentamos, ele pode aparecer como verbo modal mais verbo principal. Então aqui tem alguns exemplos desse caso, né? Então vamos ver, ó. There could be, there may be, can do, may be, may live, sempre o verbo modal mais o verbo principal. Tá? Então, there could be a crisis if the government does not change. Ou, if the citizens do not practice, there may be problems. Então, se os cidadãos, se as pessoas não participarem, aqui usando com o verbo there to be, né? Poderá ou pode haver problemas. E mais alguns exemplos. If the citizens do not respond, se os cidadãos não responderem positivamente, there is nothing the government can do. Não há nada que o governo possa fazer. Ou seja, the government can't do anything. Não pode fazer nada. Usando nas outras também, né? If the economy does not improve, se a economia não melhorar, as companhias multinacionais may leave the country. Podem sair do país. E esse último exemplo é que aqui é normal, não tem o uso aqui do modal, mas sim do will, né? Aqui. Então, o meio ambiente não será sustentável, o ambiente não será sustentável if some actions are not taken. Se algumas ações não forem tomadas. Não é difícil, não é? Então é só a gente lembrar do conteúdo que nós vimos lá atrás, né?
na unidade 4 de inglês 3, então vale a pena dar uma olhada nas videoaulas daquela unidade, dar uma olhada no conteúdo daquela unidade novamente, para que a gente possa relembrar todo esse assunto, ok? Por hoje é só, até a próxima.